Parece que a transição da matriz energética, das energias que vêm de fontes fósseis para fontes cada vez mais renováveis, tem uma pedra no sapato chamado Dr. Cooper. Mas afinal, o que quer dizer isso? E também quais são os bastidores atrás dessa história? Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, então fique ligado nesse vídeo. Bora pra vinheta. Bom, rapaziada, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo e hoje a gente vai ver um vídeo aí ligado principalmente a um assunto que tem permeado aí os bastidores na transição energética. Mas antes de tudo eu peço por gentileza, se você curte esse tipo de assunto, que é atualidades em economia, eu peço por gentileza que se inscreva aqui nesse canal e ative o joinha, porque isso acaba contribuindo principalmente para o crescimento do próprio canal. E para começar essa história, a gente tem que entender sobre um minério muito utilizado por nós nas produções de várias coisas, que o nome dele é cobre, certo? Então o cobre, ele tem esse apelido, como eu falei ali no começo do vídeo, como Dr. Cooper. E a gente vai entender depois ali a relação do cobre com essa questão da transição energética, que pode estar dando um problema lá na frente. Bom, então para a gente entender o cobre, vamos primeiro entender como ele é extraído e as características dele, né? O cobre, ele é um minério de ferro extraído através de minas tanto subterrâneas quanto a céu aberto ou mistas. Sua extração é dividida em 3 etapas: mineração, fundição e refino. Pelo cobre ser considerado também uma commodity, ele é negociado nas principais bolsas do mundo, principalmente na bolsa de Nova York ou na bolsa de Xangai, mas a bolsa onde ele é referência é a bolsa de Londres, que é a LME. Então é a bolsa onde ali é negociado vários minerais. E a cotação do cobre na bolsa de Londres se dá através de toneladas por dólares, né? Então hoje aí o cobre está na faixa de mais ou menos 8.500 dólares por tonelada. Ele é negociado principalmente através de seus contratos futuros. Uma característica dele é que ele é um minério de boa condutividade elétrica. Então, se você comparar o cobre ao alumínio, ao lítio, até ao próprio diamante, ele é ainda melhor do que esses outros metais, sem contar também na questão de preço, né? Ele é um metal que ele acaba sendo mais barato, então por isso que ele tem uma grande atração para o setor produtivo. Então ele acaba sendo utilizado principalmente no setor de construção, na indústria automobilística, em chips, né, na indústria de celular. Então em muita coisa que envolve o setor de tecnologia, mas também em vários outros setores ali, principalmente no ramo da construção civil. Então, entendendo essa importância do cobre, a gente vê que o preço dele tem aumentado muito nos últimos anos, né? Principalmente aí por conta, né, nessa busca do objetivo de depender cada vez menos do petróleo e buscando outras alternativas aí de condução de energia. E só que é o seguinte, no último ano, infelizmente, felizmente, né, porque o preço do cobre caiu, a China teve um certo decrescimento econômico. Então, como a China utiliza bastante cobre, inclusive ela é detentora de quase metade da demanda mundial por esse minério de ferro, como a gente vê aqui nesse gráfico. Então o preço do cobre realmente acabou caindo aí no último ano, mas isso não quer dizer que ele tenha perdido a importância dele. Então, por conta disso, dessa importância do cobre, muitas pessoas acabaram dando um apelido para esse minério como Dr. Cooper, ou seja, o Doutor Cobre, como se ele tivesse uma espécie de doutorado em economia. Mas por que isso? Em muitas situações onde você tem um crescimento econômico, o cobre tende a acompanhar,
porque como ele é uma grande fonte para fabricar vários produtos, né? Como a gente viu ali no exemplo atrás, então ele acompanha também o crescimento da economia. Mas também quando a economia está lá embaixo, o preço do cobre tende a cair. Então ele serve como uma espécie de, vamos dizer assim, de termômetro para ver se realmente a economia está aquecida ou não. Mas lógico, ele não é 100% confiável, porque às vezes em alguns momentos isso não, há outros fatores que podem também estar incentivando o crescimento da economia, que não é só baseado no preço do cobre, né? Mas e aonde que é encontrado o cobre, né? Aonde que realmente é extraído esse minério? Bom, o cobre é extraído principalmente nessa região aí em volta do Oceano Pacífico, e os principais produtores de cobre são o Chile, o Peru, o Congo, os Estados Unidos e a China, né? Então não é de se admirar, então não é de se surpreender que a principal empresa do mundo de cobre, né, a principal mineradora, chama-se Codelco, ou seja, uma empresa que vem do Chile. Ela é uma empresa estatal, então ela teria mais ou menos uma importância para o Chile, como se em suas devidas proporções a Petrobras tivesse a mesma importância para o Brasil. Mas respondendo a pergunta no começo do vídeo, qual que é o problema então relacionado do cobre com a transição energética? Bom, como vocês podem estar vendo nessa figura, é utilizado cobre quase um pouco mais do que 3 vezes mais em carros que funcionam a energia elétrica do que a carros a combustão. Só para lembrar vocês aí, essa medida que está colocada aí embaixo não é em quilos de cobre, mas sim em libras, né? Então se vocês quiserem saber quantos quilos realmente tem que multiplicar esse valor por 0,453. E pessoal, imagina então se faltar cobre. Esse que é o grande problema, e é aqui que a gente tem que bater no ponto. Há algumas pesquisas de que vai haver um aumento da demanda por cobre cada vez mais daqui para frente, né, em torno aí de 25 milhões em 2025 para 50 milhões de toneladas de cobre em 2035. Só que essa demanda por cobre tem grandes chances de não ser suprida, principalmente por 2 motivos. O primeiro motivo é que é muito caro para que você extraia cada vez mais cobre, ou seja, para que seja viável a extração de cobre, precisa com que o preço dessa commodity suba lá para cima, para com que as mineradoras possam ter uma certa rentabilidade. Então fica muito inviável para com que elas consigam produzir. E o outro grande motivo é de que nos últimos anos aí, desde 1988, foi o último ano aí que foi encontrado a última maior mina considerada entre as maiores do mundo. Então está cada vez mais difícil achar cobre em abundância na natureza, e isso tende a elevar o preço dele lá em cima. Então, portanto, realmente a situação para essa transição energética, dependendo cada vez menos do petróleo e ela sendo cada vez, vamos dizer assim, mais eletrificada, pode ter essa pedra no sapato chamado cobre, diante desses motivos que eu acabei aqui de falar. Só que a gente só tem que se atentar num certo detalhe, de que essa demanda realmente ela pode ser muito grande lá no futuro, somente por um grande motivo: se realmente o crescimento econômico da China vai ser sustentado por muito tempo, né? Ou seja, se a China vai manter o ritmo de crescimento, vamos dizer assim, grande, por longos anos, né, para com que ela consuma toda essa grande demanda que muitas empresas esperam que aconteça, justamente porque a própria China é uma grande consumidora dessa commodity como uma fonte para a sua própria produção. Finalizando esse vídeo, eu
quero deixar minha opinião aqui. Eu acho que essa preocupação ela não se perpetua muito no curto prazo, principalmente pela contração econômica da China e também porque a indústria de carros elétricos ainda ela está muito recente. Mas eu acho que realmente essa preocupação pela demanda do cobre, principalmente pela sua subida do preço, eu acho que daqui a uns anos realmente isso vai se tornar um problema mundial. Então é isso, rapaziada. Eu quero deixar o meu agradecimento aqui. Meu muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui agora. Então eu aguardo todos vocês e até semana que vem. Um grande abraço.